Graça e paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, estamos juntos para mais uma reflexão da palavra do Senhor, seguindo a nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena. E você, já ouviu falar sobre o milagre do paralítico na Porta Formosa? Que Deus te abençoe muito nesse momento, que o Espírito Santo traga paz ao seu coração nesse evento que tem aí, de certa forma, trazido preocupação, visto que não sabemos como lidar efetivamente com esse vírus. Mas é certo, querido, que o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Você que tem a palavra de Deus aí em mãos, eu queria que você abrisse agora no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 10 para meditarmos nessa oportunidade. A Bíblia vai dizer assim, queridos: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, que era a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, que era chamada de Formosa, para que ele pedisse esmola a todos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo que viu ele andar louvava a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Esse milagre é muito lindo, assim como todos os milagres são lindos. Não adianta procurarmos explicações humanas, lógicas, concretas para explicarmos um milagre, porque não vamos conseguir explicar a natureza do milagre. O milagre é sobrenatural. Se você analisar o contexto desse texto que nós acabamos de ler, você vai ver que os discípulos de Jesus, eles estavam vivendo momentos de êxtase, porque a promessa de Jesus havia se cumprido. Houve o derramamento do Espírito Santo e a partir desse momento eles começaram a operar grandes prodígios e milagres. E nessa hora, queridos, Pedro e João, como nós acabamos de ler, eles estavam cheios do poder do Senhor em suas vidas. E nas entrelinhas desse texto, nós entendemos que eles queriam compartilhar isso com o seu semelhante. Quando eles dizem: nós, o que nós temos, nós te damos. Colocar para fora, dividir a unção, dividir o presente que eles tinham ganhado do Senhor. Esse encontro narrado aqui no texto entre os discípulos de Jesus e esse coxo que mendigava a vida inteira ali naquela porta formosa, esse encontro é um encontro muito bonito, é um encontro muito diferenciado, são antônimos. De um lado, você tem Pedro e João, curados das suas depressões, das suas crises existenciais, curados muitas vezes fisicamente,
por algum mal físico. Enfim, discípulos de Jesus que tinham uma perspectiva de um futuro ungido e tinham ali uma experiência de vida que gerava para eles expectativas boas, expectativas de vitória, expectativas numa ótica bem otimista. Resumindo, eles acreditavam que o futuro deles seria feliz e próspero, porque receberam esse derramar do Espírito Santo sobre as suas vidas. E do outro lado, nós vamos ver ali um paralítico, um homem que carregava essa deficiência desde o ventre da sua mãe, nasceu coxo, nunca andou, nunca experimentou vencer limites. E a Bíblia vai dizer aqui que pessoas tomavam esse homem, levavam até a porta desse templo, que era chamada de Porta Formosa. Esse homem ficava ali. E quando Pedro e João entraram, a Bíblia vai nos mostrar que ele pediu a eles esmolas. As esmolas faziam parte do cotidiano desse homem. Esse homem se contentava com migalhas. Esse homem se contentava com aquilo que davam a ele. Essas esmolas diárias faziam parte da vida daquele homem. Aquele conceito de ser levado ao templo já começava a deixar esse homem conformado. Minha vida é essa, me pegam, me colocam aqui na porta desse templo, me dão esmolas e, logicamente, ao final disso tudo, pessoas tornavam a apanhar aquele homem e levá-lo para sua casa novamente. A sua vida era essa. Verdadeiramente, esse homem já estava acostumado com aquelas atitudes. E mais uma vez, uma narrativa bíblica vai nos mostrar um encontro de pessoas completamente diferentes, vidas opostas, visões para um futuro opostas, ações opostas, cotidianos opostos e principalmente um lado onde havia muita fé e outro lado onde havia um certo conformismo, uma falta de visão em relação ao futuro. E o final desse encontro você já sabe. Nós vamos aqui trazer algumas curiosidades e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o resultado desse encontro. No início da narrativa bíblica, quando nós começamos aqui a ler esse texto no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, nós já começamos a constatar a hora na qual João e Pedro se dirigiam àquele templo para fazer as suas orações. Não quero explicar de forma tão minuciosa como eu expliquei na reflexão anterior, os milagres da crucificação, mas eu preciso dizer a você que o tempo para os judeus era contado a partir das 6 horas da manhã. Então, queridos, 6 horas seria a hora zero, ali às 7, a hora primeira, às 8, a hora segunda e assim sucessivamente. Então nós calculamos pelo texto que aquela hora do milagre, aquela hora que Pedro e João se dirigiam ao templo para orar, era exatamente às 3 horas da tarde. Esse templo onde Pedro e João pretendiam orar, ele possuía 3 pátios. E nesses 3 pátios, para cada pátio, havia uma porta diferente de entrada. A primeira porta de um pátio em específico era a porta dos gentios, onde pessoas que não adoravam a Deus e nem obedeciam à lei de Moisés entravam para também fazer o seu ritual religioso. A primeira porta era a porta dos gentios. O segundo pátio também possuía uma porta que tinha a entrada exclusiva para mulheres. Só mulheres poderiam acessar aquela porta e se mantinham ali naquele outro pátio. O terceiro pátio tinha também a sua porta específica. Essa porta
era a porta de entrada exclusiva para os judeus. Essa porta era também chamada de Porta Formosa. Mas essa Porta Formosa, ela tinha esse nome porque realmente era formosa? Era. Essa porta impressionava. Ela tinha 25 metros de altura, tinha 20 metros de largura e para abri-la era necessário a força de 20 homens. Definitivamente, ela chamava a atenção, ela gerava admiração, mas não apenas pelo seu tamanho, por suas dimensões grandes. Essa porta, dependendo da intensidade do sol, da luz solar refletida na mesma, as pessoas que observavam aquela porta, quando tinham esse reflexo refletido no seu rosto, poderiam ter as suas visões ofuscadas. Tamanho era o brilho gerado por aquela porta. Olhar para aquela porta, por certo, gerava admiração em todos. Pedro e João, aqui nesse evento, dizem que não tinham ouro e nem prata, fazendo menção às riquezas que estavam ali fazendo parte da composição daquela porta. Eles tinham a unção de Deus, eles tinham o milagre do Senhor, eles tinham a cura de Deus para o coração e para a estrutura física daquele homem. Após citar essas curiosidades aqui, nós vamos agora aprender algumas lições sobre esse milagre em específico. A primeira lição que aprendemos aqui com esse milagre é que Pedro e João possuíam a sensibilidade do Espírito Santo para perceberem a necessidade daquele homem. Pedro e João, movidos pelo Espírito Santo, tiveram a sensibilidade e puderam ter a visão real da necessidade daquele homem. Operaram um milagre através do Espírito Santo, pegaram esse homem pela mão, esperaram que esse homem se levantasse, se firmasse em seus tornozelos e conduziram esse homem ao interior daquele templo. Essa é a primeira lição. Pedro e João foram sensíveis ao Espírito Santo e conseguiram perceber a necessidade real daquele homem. Outra lição que nós podemos tirar, que nós podemos aprender com esse milagre, é que o homem não recebeu aquilo que ele pedia, ele recebeu aquilo que ele precisava realmente. Cessaram as esmolas e veio a adoração após a cura, após o milagre ser consumado na vida daquele homem. Queridos, todos os dias aquele homem era levado à porta daquele templo. Ele ficava ali mendigando, pedindo suas esmolas. Para ele, era só mais um dia. Eu venho até aqui, fico aqui, as pessoas me trazem, me deixam aqui, peço a minha esmolinha, as pessoas vêm, alguns dão, outros não olham nem para mim, e ao final do dia eu dependo das pessoas me levarem para casa, contabilizo as minhas esmolas e amanhã vai ser a mesma coisa, eu vou vivendo, os dias vão se passando. E esse homem pensava dessa maneira e não tinha uma ótica de um futuro diferente desse. Ele se contentava com aquilo que ele pedia. Quando uma pessoa te pede um peixe, você não deve dar o peixe, você deve dar uma vara de pescar e ensinar essa pessoa a pescar. A lógica, a moral da história, vamos dizer assim, é que se você ensinar essa pessoa a pescar, ela vai pegar vários peixes e vai se alimentar muito melhor, vai ter o seu alimento sempre que ela jogar, lançar esse anzol na água. Pedro e João resolveram a não dar um peixinho, não dar uma esmola para aquele homem, mas queriam fazer esse homem pescar, queriam tornar esse homem um pescador. Então por isso operaram esse milagre. E quando eu digo que sempre havia um propósito,
não havia um exibicionismo ou uma competição de quem operava mais milagres, havia também um propósito nesse fato, nesse relato bíblico. Pedro e João, na verdade, queriam operar uma cura física, mas após essa cura física, eles procuraram conduzir o homem até o interior daquele templo. Então, a segunda lição que nós aprendemos com esse milagre é que aquele homem, ele não conseguiu aquilo que ele pedia, mas ele recebeu aquilo que realmente ele precisava. A terceira lição que nós aprendemos é que nós podemos liberar uma palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa, mas é importante que esperemos essa pessoa se levantar e se firmar. Pedro e João liberaram uma palavra de cura sobre a vida daquele homem. Aquele homem entendeu essa palavra, tomou essa palavra, acreditou nessa palavra e se levantou. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Pedro segurou aquele homem e esperou que ele se firmasse em seus tornozelos, ou seja, que ele tivesse uma certa firmeza em suas pernas, e após isso, aquele homem foi conduzido ao templo. Não adianta nada, querido, nós pregarmos, as pessoas aceitarem a palavra de Deus, as pessoas aceitarem essa verdade em seu coração e depois nós deixarmos essas pessoas de lado. É preciso, queridos, conduzir essas pessoas. Nós não somos perfeitos e sábios como às vezes pensamos ser. Nós precisamos de amigos. Quarta lição é a seguinte: Pedro e João, eles reconheciam que o Espírito Santo era o único responsável por aquele prodígio, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós, queridos, podemos ser usados pela misericórdia do Senhor como canais de bênção, mas nós não somos a força motriz, nós não somos o poder que opera em determinados milagres. Nós nunca seremos, na verdade. O poder, ele emana de Deus. O poder, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Como eu disse, nós podemos ser usados pela misericórdia do Senhor. E que a honra e a glória sejam dadas somente ao Senhor. Muitos naquele lugar se maravilharam com aquela cura, conheciam aquele homem que estava ali todo dia à porta daquele templo, deficiente, mendigando, pedindo esmolas ali à multidão. E quando viram aquele homem entrar, caminhando, se maravilharam com aquela situação. Começaram a se questionar o que poderia ter acontecido, o que poderia ter agido na vida desse homem para curá-lo assim. E começaram ali a fazer questionamentos e chegaram até Pedro e João, que foram ali os canais de bênção para Deus operar, para o Espírito Santo curar aquele homem. Se Deus te usa com uma palavra, se Deus te usa com um dom, se Deus é misericordioso para contigo e te usa, esse mérito não está em você. Tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, todo o nosso comportamento em relação a abençoarmos o nosso próximo, isso não vem de nós, isso vem do Senhor. E é muito honesto, na verdade, atribuirmos todo o merecimento ao Senhor, porque somente a Ele pertencem toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe muito. Eu quero te agradecer pelo carinho, pela companhia, pelas orações, principalmente. Continue orando pela minha vida e a nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena vai seguindo até o dia que Deus quiser e permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.